Oi, meu querido aluno, aqui é o professor Ricardo, da Central do Enem, da área das Ciências da Natureza, e nesta videoaula vamos trabalhar a histologia humana e hoje vamos trabalhar o último tecido, que é o tecido nervoso. A aula passada nós trabalhamos o tecido muscular, hoje vai ser o tecido nervoso. Bom, vamos trabalhar o tecido nervoso através de exercícios. Bom, a figura esquematiza um neurônio, célula componente do tecido nervoso. Então aqui ele coloca o neurônio e ele pede para você identificar essas regiões. Bem, aqui eu coloquei um outro neurônio, vamos estudar um pouco o neurônio. A principal célula do tecido nervoso é o neurônio. Sabemos que o tecido é formado por um conjunto de células e a célula mais importante é o neurônio. O neurônio é formado pelas seguintes regiões. O dendrito é a região que vai captar o estímulo. Então, todo estímulo leva à formação de um impulso nervoso. E esse impulso leva essa mensagem para o sistema nervoso central, que ele que vai elaborar uma resposta para esse estímulo. Então, quem capta o estímulo é o dendrito. Então, o dendrito capta o estímulo e forma o impulso. E esse impulso ele vem migrando, aí ele passa por uma segunda região, que é o corpo celular. O corpo celular é a região do neurônio onde está o seu núcleo. Aí o impulso nervoso ele continua no seu percurso e vai passar pela terceira região, que é o axônio. Quando chega aqui, o impulso nervoso ele não passa por essa região aqui chamada de bainha de mielina, porque essa bainha é de lipídio e o lipídio funciona como isolante elétrico. Por isso o impulso ele pula pela bainha. Logo em seguida ele pula novamente e o impulso vai se propagando pelo esse nó aqui neurofibroso, que é o nódulo de Ranvier. E então ele vai passando apenas por esses nó até chegar no terminal do axônio. Então, as regiões do neurônio seriam o dendrito, o corpo celular, o nó neurofibroso, ou nódulo de Ranvier, e os terminais do axônio. Quando chega bem aqui o impulso nervoso, aí esse impulso, quando ele chega aqui, ele vai estimular a liberação de neurotransmissores que vai estimular o outro neurônio, porque esse neurônio deve estimular o outro neurônio. E essa comunicação entre eles é feita através de uma sinapse. E na sinapse é liberado os neurotransmissores. Um exemplo de neurotransmissor é a adrenalina, outro a acetilcolina e assim por diante. Bom, as setas 1, 2 e 3 indicam, respectivamente, o 1 seria quem? O dendrito, então pode ser a letra A ou a letra C. Ele pediu o número 2 também. O número 2 é o axônio, né? Olha aqui, é o axônio, então é dendrito e axônio. Então, já dá para perceber que a resposta é a letra C. E o número 3 é onde está o núcleo, seria o corpo celular. Portanto, a resposta é letra C. Bom, a segunda questão, o que ela fala para a gente? O filme O Óleo de Lorenzo conta a história de um menino afetado por uma doença chamada de leucodistrofia, que leva a deficiências auditivas, visuais das células nervosas. Analise a figura a seguir e referente a uma célula nervosa na qual alguns componentes foram numerados de 1 a 5. Assinale a alternativa que contém o número que corresponde à bainha de mielina. Gente, olhando para essa imagem, qual região corresponde à bainha de mielina? Lembra que o número 1 é o dendrito, que capta o estímulo, o 2 é o corpo celular e o número 3 aqui é o axônio. Na verdade, a região inteira aqui é o axônio, mas o número 3 ele aponta especificamente para a bainha de mielina. Então, portanto, qual seria a bainha de mielina? De 1 a 5 é o número 3. Portanto, aqui a bainha de mielina corresponde ao número 3. Se tivéssemos aqui a alternativa, né? Como 1, 2, 3, 4 e 5, a alternativa seria o número 3. Então, a resposta aqui seria a letra E, que é a bainha que corresponde ao número 3. Lembra que a bainha que eu disse na imagem anterior? Que a bainha funciona como isolante o que? Elétrico. Aqui nessa imagem você pode ver aqui, ó, o extrato mielínico, que é formado por uma célula chamada de oligodendrócito. O oligodendrócito é outra célula que faz parte do tecido nervoso e ela que vai formar a bainha de mielina. Ok?
Bom, próxima questão. A esclerose múltipla é uma doença causada pela perda da bainha de mielina dos neurônios. Essa alteração dos neurônios tem como consequência, lembra que a bainha de mielina era de gordura e o impulso não passa pela bainha, então ele vai pulando. Quando eu tenho a bainha, então o impulso chega mais rápido no cérebro. Por que chega mais rápido? Porque o impulso vai de forma saltatória, ele vai pulando pelo nódulo de Ranvier. Portanto, se nessa doença a bainha é destruída, portanto, você vai ter diminuição da propagação dos impulsos nervosos dos neurônios afetados pela doença. Então, aqui qual é a consequência? A diminuição da velocidade de propagação dos impulsos nervosos dos neurônios afetados pela doença. Lembra que sem a bainha, o impulso chega de forma mais lenta no cérebro. Com a bainha, o impulso vai pulando e com isso chega mais rápido. Ok? Então, a destruição dessa bainha diminui a velocidade de propagação. Bom, a quarta questão, ela fala o seguinte. A transmissão do impulso nervoso através da sinapse deve-se... Bom, o que acontece? Você vai ver aqui que eu tenho aqui um impulso, aqui eu tenho um neurônio, que eu vou chamar aqui de número 1, e aqui eu tenho outro neurônio, que é o número 2. Perceba que o impulso ele vem pelo dendrito, lembra? Ele vai pelo corpo celular, ele vai pulando aqui no axônio, e quando chega no final esse impulso, ele estimula aqui a liberação de neurotransmissores ou neurohormônio, como a adrenalina, a acetilcolina, a serotonina, a dopamina. E esses neurotransmissores, eles são liberados nesse espaço aqui, que eu vou chamar de X. E esse espaço X, que é a sinapse. Então, a região entre dois neurônios é chamada de sinapse. E é na sinapse que é liberado quem? O neurotransmissor ou o neurohormônio. Portanto, a transmissão do impulso através da sinapse deve-se à ação de um neurohormônio libertado pelas terminações do axônio. Portanto, a resposta de primeira já é a letra A. Bom, vamos para a quinta questão. A cenário alternativa que completa corretamente a afirmação. O impulso nervoso apresenta duas etapas chamadas de despolarização e repolarização, causadas respectivamente por... Bom, gente, essa questão aqui é um pouco mais difícil. O que você tem que saber é o seguinte, que aqui eu tenho, por exemplo, um neurônio. E aqui você tem o exterior aqui, ó. Exterior seria a membrana externa. Então, fora o neurônio, ele tem cargas positivas. Olha, aqui tem a membrana, lembra uma célula aqui, ó, com membrana, citoplasma e o núcleo. Então, aqui fora seria o meio externo. Então, externamente, o neurônio ele é positivo. Olha. Ele tem cargas positivas, como você vê aqui. E dentro do neurônio, ele é negativo. Então, é importante saber isso, que o neurônio fora é positivo e dentro é negativo, mas isso em repouso. O que é um neurônio em repouso? Quando ele não é estimulado. Então, agora, se ele receber um estímulo, aí você gera um impulso nervoso. O que é um estímulo? Um toque, um beijo, um abraço, a minha voz, isso é um estímulo. Então, quando você tem um estímulo, aí abre o canal de sódio. Aqui são canais que tem na membrana. O canal de sódio abre e ele entra na célula. O sódio entra. E lembra que o sódio tem cargas positivas. Ele entra. Então, se eu estou jogando carga positiva para dentro da célula, portanto, vai alterar a carga da membrana. Ou seja, como é que altera? Dentro vai ficar positivo. Por que fica positivo? Porque eu estou jogando sódio para dentro. E fora fica negativo. Então, isso daqui que é a despolarização. É a inversão da carga da membrana. Agora, por que inverte a carga da membrana? Porque entrou o sódio. E quando o sódio entra, que gera o tal do impulso nervoso. Gente, só que a membrana tem que voltar ao normal. Ela tem que voltar para o repouso. E como é que ela volta para o repouso? Quando abre o canal de potássio. Aí o potássio que está dentro, ele vai para fora agora. Ele vai sair. Então perceba que o potássio, ele é o quê? Ele é positivo. Eu vou tirar o potássio de dentro da célula, ou seja, estou tirando carga positiva de dentro. Se eu tirar a carga positiva de dentro da célula, aí ele volta a ficar negativo dentro. Como eu estou jogando positivo para fora, aí fora volta a ficar positivo. E aí voltou ao normal. E o nome disso daqui é repolarização. É quando volta para o estado de repouso. Portanto, a despolarização é a entrada
do sódio e a repolarização é a saída do potássio. Portanto, a resposta vai ser entrada de sódio, não pode ser a letra A, porque ele fala a saída do cloro, nada a ver. Entrada de potássio, não, o potássio ele sai. Entrada de cloro, nada a ver. A resposta é letra D, entrada de potássio, não, porque o potássio ele não vai entrar, como você vê aqui, ele está saindo. Entrada do sódio, perfeito, o sódio ele entra. Ele entra, primeiramente entra o sódio e depois sai o potássio. Portanto, a resposta vai ser a letra E, ok? Então, esta foi a nossa videoaula sobre o tecido nervoso. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.